Fala pessoal, tudo certo? Ontem a Adobe fez uma live de apresentação do Adobe Firefly. O negócio está incrível. Eu quero mostrar para vocês como a Adobe está entrando nesse mundo da inteligência artificial. Além de ser uma ferramenta incrível, eu acredito que vai ser mais uma revolução no mundo da tecnologia. Primeiro, porque desde o início das inteligências artificiais generativas, existe uma reclamação, podemos dizer assim, principalmente de artistas quanto a essas IAs, né? Porém, quem é profissional em criação de conteúdo, seja no próprio negócio ou com uma agência de marketing, por exemplo, muito provavelmente tem no meio do seu processo algum contato com algum produto da Adobe. Photoshop, Illustrator, Premiere, Adobe Reader para ler PDF e tantas outras ferramentas que ajudam verdadeiros artistas em seus trabalhos. E agora, a inteligência artificial chegou com força na Adobe. Eles fizeram uma apresentação disso e eu vou mostrar para vocês os principais pontos desse lançamento. Como estamos acostumados, ainda não está aberto para todo mundo, mas você pode se inscrever na whitelist e torcer para ser chamado. Os links vão estar na descrição. Já deixa seu like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários o que você acha dessa integração da Adobe com inteligência artificial. Vamos lá. Eles fizeram uma live no YouTube ontem mostrando as principais novas funcionalidades e eu vou dizer que tá impressionante. Não acho que é só texto para imagem como outros geradores de imagem não, vai muito mais além. Mas é claro que nós vamos ter o texto para imagem, né? Então aqui normal, como a gente já está acostumado, digita um prompt e ele gera uma imagem. Eu sei que não é nenhuma novidade, mas já vão existir filtros prontos aqui para que você não precise ser um especialista em prompt, e sim um artista. Tem aqui o estilo artístico, Ink Sketch, é o jeito que está aqui agora, o estilo foto. Então aqueles prompts de realismo que a gente fica procurando no Midjourney e outros geradores de imagem, aqui vai ter um filtro que você clica e pronto, ele já vai gerar a imagem no estilo foto. Então essa é a ideia dos filtros aqui, né? Outra coisa que vai ter aqui bem interessante é a extensão da imagem. Então, por exemplo, você tem uma imagem na vertical, mas em algum projeto você precisa de uma foto no modo paisagem, né? A inteligência artificial vai criar aquilo que está faltando para você. Dentro do Photoshop, a gente já tem algo parecido com isso, que é o preenchimento. Mas o que eu estou vendo aqui, parece que vai ficar bem melhor. E ele já te entrega alguns formatos aqui mais comuns nas redes sociais, né? Que é o 16:9, 9:16, quadrado e o modo retrato aqui, 4:5. Aí então você vai escolher o formato, ele já vai te dar aqui 4 variações diferentes ali do que você pode escolher. Você vai escolher o fundo que você quer, o que fica melhor aí pro teu trabalho, né? O preenchimento que fica melhor. E daí a gente já segue para um outro exemplo, que é o inpainting. O inpainting é uma técnica que você pinta alguma área da imagem do qual quer fazer uma modificação, né? Ele seleciona a camisa do rapaz e pede uma jaqueta vermelha. E aí, novamente, ele entrega algumas variações dessa jaqueta e aí você escolhe aquilo que fica melhor. Aqui é o Smart Portrait e é para você alterar a face das pessoas. Isso é alguma coisa que a gente já tem no Photoshop também, mas pelo que eu tô vendo, tá mais evoluído. Então você altera o sorriso, o olho da pessoa, tudo diretamente aqui pela ferramenta da Adobe. Aqui eles prometem que por meio de um mapa de profundidade será capaz de criar variações de uma imagem por meio de prompt também. Olha que interessante. Ele pega o mapa de profundidade de uma sala e aí ele escreve um prompt aqui. É tipo uma sala entrando a luz solar e tal, com a janela grande. E aí em cima do prompt ele vai criar algumas variações daquela sala, né? Então a gente pode ver que tá no estilo mais moderno, mais colorido, mais rústico, só pelo mapa de profundidade daquela primeira imagem. Será possível também transformar objetos 3D em imagens utilizando prompt. Algo que, ao meu ver, ajudará não só a criar imagens, mas a criadores de jogos, por exemplo, ter uma ideia de como vai usar esses objetos, né? Então aqui ele dá o exemplo, ele põe um castelo e coloca aqui um castelo numa colina gramado, né? Então ele te dá já aquele objeto 3D como uma imagem. E aí ele põe aqui outro exemplo aqui, um castelo como uma sobremesa, então vai ser possível mudar as texturas também ali do objeto 3D para você ver como é que fica. Então aqui ficou no estilo de bolacha, uma massa folhada aparentemente, alguma coisa nesse sentido. Essa parte aqui é uma das que mais me impressionou, achei muito legal mesmo. Aparentemente é só um texto para imagem, mas eu vou explicar para vocês aqui, ó. Ele pediu um cartão de aniversário. Foi criado o cartão de aniversário. Aí depois ele colocou aqui, é menina, é um aniversário de 6 anos. E aí ele já modificou o cartão. Tá vendo? Ele já colocou texto, aniversário da Mary de 6 anos. E ele já foi alterando aqueles cartões que ele criou. E aí ele vem aqui, pega uma imagem e arrasta. Então ele faz o upload de uma imagem. E aí quando ele faz o upload dessa imagem, a inteligência artificial integra essa imagem
no cartão. O que eu estou vendo aqui? Isso aqui é um texto para template. Então você digita um texto, ele cria um template. E o que isso significa? Isso significa que ele está criando elementos aqui nessa arte. Então você pode ver que a letra está por cima da imagem. Você pode vir aqui e alterar essas letras, essa escrita depois. Então não significa que ele criou uma imagem inteira com isso aqui. Isso é um template. Então a imagem está aqui, eu posso modificar a imagem. Esse elemento está aqui, eu posso modificar esse elemento. Eu posso modificar as letras, eu posso escrever outra coisa. Esses elementos por cima da imagem aqui podem ser trocados. Então ele está criando um template conforme um texto que você escreve. Então isso é muito mais incrível do que você simplesmente criar uma imagem. E aqui no caso ele seleciona esse cartão e aqui ele já dá algumas variações que você pode usar e pode modificar também. Então isso aqui é uma revolução absurda na criação de artes via inteligência artificial, né? Aqui é uma outra parte que eu achei muito legal, é uma edição por conversa, ou seja, você vai ter um chat que edita imagem. Então imagina você conversar com o ChatGPT, especialista em criação de arte. É mais ou menos isso que a gente vai ver aqui. Então a gente tem aqui um cachorrinho e ele coloca aqui, ó, vista o cachorro com a roupa do Papai Noel. Aí ele muda aqui, põe ele em frente a uma gingerbread house. Então ele vai mudar o fundo da imagem. O que eu enxergo nisso aqui? Eu fico imaginando como vão ser as agências de marketing daqui para frente. O cliente manda um e-mail com a modificação que ele quer na arte, você pega aquela modificação, cola aqui no chat, pronto, já está feita a modificação. Ou enquanto imagina, você faz uma videochamada com o cliente, ele vai conversando com você, você vai digitando aqui no chat, compartilhando tela ao vivo com ele e vai fazer essa mudança. Imagina o quanto que não vai adiantar o processo de uma agência. Então isso aqui é uma baita de uma mudança e esse é o tipo de mudança que veremos em 90% do mercado de trabalho que vem por aí com a inteligência artificial. Isso aqui eu também achei incrível, isso aqui é maravilhoso para quem cria imagens em vetores. Agora imagina, texto para vetor. Ele digitou uma cena aqui, que são balões voando sobre um vale ao pôr do sol. Então ele não só criou essa imagem, como na verdade isso aqui são vetores. Então o que acontece? Você vai fazer o download daquela imagem que ele criou, você vai jogar ali por Illustrator e tá tudo em vetor, tudo em camada em vetor. Então você não vai só poder modificar a posição dos objetos na imagem, como você vai poder alterar o objeto em si. Você vai poder alterar a linha, o formato dessa imagem, por exemplo, aqui desse balão. No Adobe Firefly também vai ser possível combinar fotos. Então você põe aqui, ó, ele pegou a imagem de um deserto e a imagem de uma onda e colocou junto e ele vai misturar essas imagens e criar alguma coisa única. Então aqui ele pegou um pássaro, ele pegou a imagem de uma praia e a imagem de uma montanha. Só que as três imagens têm estilos diferentes. Então a inteligência artificial vai vir aqui, vai juntar as imagens, mas não só as imagens, como vai alterar o estilo da imagem, criando uma arte única, né? E normalmente no dia a dia quem cria arte é assim que funciona. Você se inspira em algumas imagens, em alguns artistas, junta tudo e cria sua própria arte. O que está acontecendo aqui é que a inteligência artificial está adiantando muito esse processo. Então você vê que ele pegou tipo uma igrejinha, aquela mesma imagem lá de uma montanha, um olho e essa pintura. Então a inteligência artificial juntou tudo, criou uma imagem única, 3 variações aqui. Daí para frente você consegue alterar isso várias vezes, mudar e criando outras imagens. E tem outro jeito de misturar as imagens, que não é misturando as imagens na verdade, e sim é utilizando as cores da imagem. Então ele mandou essa imagem aqui e ele vai digitar um prompt. E esse prompt vai utilizar as cores da imagem que eu coloquei. Então isso é muito legal para usar como referência também. E aí ele pegou as cores dessa imagem, interpretou e colocou dentro da imagem da criação. Então isso é uma maneira muito interessante também de criar suas imagens utilizando cores de outras imagens. Nós vamos ter aqui também o upscaling, que o upscaling é para você aumentar a resolução de uma imagem, né? Isso a gente já tem, diversas ferramentas na internet a gente vê, mas se esse resultado que eles estão mostrando aqui for real, então o negócio vai ser realmente impressionante. Como a gente ainda não pode testar, a gente tem que acreditar no vídeo, né? Nós vamos esperar liberar. Assim que liberar para mim, eu vou trazer para vocês aqui, na realidade, como é que funciona. E por último, mas não menos importante, eles fizeram uma demonstração ao vivo da estilização de fontes, utilizando inteligência artificial. Eles já mostram aqui que já vão existir modelos prontos, que você vai poder escolher. Então aqui eles digitaram Yum. E o estilo eles colocaram aqui, ó, Melting Chocolate, que é chocolate derretido. E colocou para gerar. Assim como na criação de imagens, ele também vai te dar algumas variações
desse chocolate derretido na letra. Você vai poder fazer alterações na letra como você faz normalmente. Então aqui ele deixou a letra como se fosse um chanfrado, né? Como se ela tivesse uma espessura maior. Todo o estilo da letra aqui como você faz numa fonte normal, só que ela vai ter uma estilização por inteligência artificial na própria fonte. Então você vai poder criar sua fonte específica para cada projeto que você estiver fazendo. Então aqui no caso já como torrada, ele está mostrando que já tinha esse efeito aqui de demonstração. Então ele clicou e as letras viraram torradas. Então imagina as possibilidades que isso não vai abrir na criação de artes para você fazer os seus trabalhos. E aí, o que você achou desse lançamento da Adobe? Vai influenciar muito na vida do artista, criador de conteúdo, agência de marketing, etc? Diz aqui nos comentários. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, isso é muito importante para você não perder nenhuma novidade do mundo da tecnologia e da inteligência artificial. Eu vou deixar mais 2 vídeos aqui para você assistir e nos vemos no próximo vídeo.